Boa noite, Maria. Boa noite. Bom, vamos começar então, né? 8h10. Quem chegar, chega. Depois acompanha como puder. Hoje o Rodrigo Freud mandou avisar que não pode, outros talvez apareçam depois. Espero que o grupo acompanhe, né? Novidade aqui hoje, Marcos, Loucos por Literatura, Maria, né? Quem está presente, o Roberto também. Novidade hoje aqui é o seguinte: material que nunca foi publicado sobre a Lígia Fagundes Telles, novidade para os pesquisadores, que a gente está botando aqui então, né? A Lígia nasceu em abril de 1918, morreu em 22, com 104 anos, quase 104 por aí. Muito curioso aqui é que tem um Pero Neto, que viveu 21 anos. Se puder aumentar o texto, né? Justamente isso que eu não estou conseguindo aqui hoje. Tentar um pouco. Se eu consigo aqui alguma coisa diferente. E agora aumentou, agora diminuiu. Tentando aumentar o texto. Ficou melhor? Obrigado. Então aqui está falando o seguinte, Loucos por Literatura, né? Aqui, ó, tem um rapaz chamado Pero Neto. Nasceu em 1916, morreu em 37, com 21 anos de idade. Que publicou no jornal chamado Caldas de São Pedro, em julho de 36, um ano antes dele morrer, né? Canção do Pescador para Lígia de Azevedo Fagundes. Olha só que interessante. Tá? Solto a minha piroga suavemente pelo mar da vida, iluminado ao longe pelo teu grande amor. Não me assusta o bramir do mar, ululando noite em fora, só porque Deus me deu a aurora do teu grande amor. Esse rapaz morreu aqui logo depois de publicar isso aqui em junho, né? Veio a óbito no ano seguinte. Interessante porque os pesquisadores parecem que não estão ligando a origem do narcisismo na pessoa, assim, no eu, né? Porque em janeiro de 37, ninguém publicou nada disso aqui, até hoje. A Lígia, 7 meses depois, né? Esse rapaz publicar esse poema, em homenagem a ela. Ela publicou Lígia de Azevedo Fagundes, Boêmia, em janeiro de 37. O que é a boemia, né? Nós estamos rastreando aqui o nascimento do autor. Quando ela está com 20 anos de idade, em 38. Boa noite, Rafael. Em 1938, quando a Lígia alcança 20 anos de idade, ela publica um poeminha chamado Eu. Então, tem um admirador dela que faleceu, né? Que arriscou na frente dela um primeiro poeminha direcionado a ela, em 36. 1936. Em 1938 tem aquele livro que ela não quer mais nem saber dele, a própria Lígia, depois de velha, disse que queria eliminar aquele livro da biografia dela, chamada Porão e... Boa noite, Rafael. Porão e Sobrado, né? A parte de baixo, a parte de cima, Porão e Sobrado, né? Estou atrás desse livro, ver se eu consigo ele, Porão e Sobrado, de 1938. Repetindo, em 36, o Pero Neto publicou um poeminha para ela, um ano depois ele morreu.
Ela publica 7 meses depois do poeminha dele um textinho chamado Boêmia. Era comum, assim, os admiradores se trocar textos desse modo aqui, né? Um admira o outro, né? Uma admiração. Boa noite, Tânia. Então, uma admiração de um pelo outro leva a publicar, né? O rapaz tem aqui em 36, ele tem, nascido em 16, ele tem 20 anos, a Lígia tinha 18, quando ele publica Canção do Pescador, né? E logo em seguida ela publica o Boemia e ele morre, né? Vai a óbito, o admirador dela, né? Até agora eu não vi, assim, dá nenhuma importância nem a esse material e nem a conexão. A gente também não vai dizer que tem a conexão, né? Entre ela e depois o que ela escreve. Em 1938, a Lígia publica então esse poeminha aqui, eu, tá? Vamos ler aqui, né? Eu creio na existência da fatalidade. Por comodidade eu nasci fatalista. Está escrito, tinha que ser assim. De braço cruzado, calmamente, aguardo tudo o que vier para mim. Todos dizem, mova-se, que o destino será escrito pelas suas mãos. Mova-se, que o destino vai ser escrito por suas mãos, você que escreve o seu destino, né? É inútil covardia, é fraqueza, confiar a sua sorte é uma fantasia. Só você poderá destruir ou construir a sua felicidade. Então é um ego bem assim afirmativo, né? Um ego que tem poder de afirmar-se sobre a realidade, né? Em geral, o ego feminino é assim, né? Em geral, o ego feminino, o eu feminino, né? Ele vai escolhendo, tentando direcionar a sua vida no mundo, né? Só você poderá construir ou destruir a sua felicidade, né? As escolhas que você faz, né? Há uma questão séria, assim, no relação ao feminino, que é assim, né, tem uma fase da vida, entre os 20 e os 30 anos, que é preciso definir o futuro, né? Escolher um parceiro para morar com ele e viver. Lá no futuro, depois começa assim, por que que eu escolhi esse homem, né? Eu merecia algo melhor. Eu acho que quase todas as mulheres maduras passam por isso no futuro, tá? Uma revisão sobre a escolha feita anteriormente, porque um período que há uma pressão para definir um marido, né? Uma família, com quem vai morar, para ir embora da casa dos pais. Até porque a fertilidade, né? Assim, quer ter neném, né? Interessante, né? Boa noite, Murilo. Murilo é psicanalista, né? Está estudando psicanálise, interessado no narcisismo, fez um contato hoje. A gente está aqui pela primeira vez, iniciando então uma leitura em que aparece o colega Murilo. Então, nós estamos investigando aqui, Murilo, a questão do narcisismo, assim, o eu, né? Como é que o eu se afirma na realidade, a partir dos escritores, né, dos grandes autores, tá? Lígia Fagundes Telles é uma delas, né? A maior escritora brasileira. Foi indicada a Prêmio Nobel de Literatura Internacional em 1916, em 2016 agora, é recente, né? 6 anos atrás, 7 anos atrás. Lá, quando tinha 20 anos de idade, ela publicou um poeminha chamado Eu. 2 anos antes, tinha perdido um admirador que publicou para ela um Canção do Pescador. Esse material aqui é completamente inédito, ninguém publicou nada sobre isso. Foi encontrado agora no jornal velho da época, né? Se você digitar na internet Canção do Pescador, Boemia, né, de Lígia de Azevedo Fagundes, não vai encontrar nada. Então, após ele publicar uma admiração a ela, ele vai a óbito, né, no ano seguinte. Ela publica Boemia. Depois ela publica o Poeminha Eu. Tem vários outros nesse meio aqui, tá? Tem vários outros textos dela, que a gente botou só alguns. O eu, que é o eu que, né, o eu narrativo, diz aqui publicamente, tá? Porque como é que você vai dizer em público, né? A nossa questão aqui é assim, um paciente passa, eu passei 13 anos indo no consultório do psicanalista, falar as minhas misérias, né?
A gente vai ao consultório falar as misérias da gente. Você não sabe que ali, justamente ali, Murilo, é que tem, assim, muita novidade que pode virar obra de arte, né? O que a gente observou na Lígia é que desde cedo, desde mocinha, 18, 20 anos, ela se deu conta que ela não precisa ficar confidenciando às amigas, ao psicólogo, ao Freud, ou qualquer outro, né? Ela pode converter as agruras existenciais, né? A angústia da vida, né? Como fez Clarice Lispector também, era contemporâneo dela, transformando, então, essa vontade de viver literariamente, né? Fazendo uma imagem, pensando sempre assim, né? O ego, o eu, né? O narcisismo é fazer imagem na realidade, né? Um comerciante, um engenheiro, um médico é uma pessoa que tem uma imagem social, né? Ser bem-sucedido na vida é uma característica do narcisismo, né? Nós queremos que nossos filhos tenham família, se casem, arranjem um bom emprego e não sejam, né, pessoas perdidas na sociedade. Em torno dessa ideia que a gente vem lendo o narcisismo, né? Então, o eu, na posição de Lígia Fagundes Telles, aqui nesse início ainda ela assinava como solteira, né? Lígia de Azevedo Fagundes, pai dela, Fagundes. O nome Telles entra depois. Então, o eu afirma o seguinte: eu creio na existência de uma fatalidade. Parece que a fatalidade aqui já remete, a gente não vai dizer isso garantidamente, né? É um texto abstrato, né? Mas teve um admirador dela que morreu. Seja uma coisa, seja assim, seja não, tenta aí, né? Por comodidade, eu nasci fatalista. A vida da gente é um fatalismo permanente, né? A gente pode falar assim, né? A cada momento pode acontecer uma tragédia, né? Está escrito, tinha que ser assim, aconteceu, pronto, né? De braços cruzados, calmamente aguardo tudo que vier para mim. Todos dizem, mova-se, que o destino será escrito por suas mãos. Tá vendo, Murilo? Quer dizer, mova-se, né? Você que escreve a sua história, né? É inútil covardia, é fraqueza confiar a sua sorte é uma fantasia. E confiar a sorte a alguém, né? É uma fantasia, mas também é uma realidade, né? Você se agarra a alguém, tá? Só você poderá destruir ou construir a sua felicidade. E eu sinto vontade de lutar também. Quiser eu própria ser a responsável das vitórias e fracassos da minha vida, tá vendo? É uma frase psicanalítica, né? Chega o miserável no consultório, justamente, ó, quisera eu ser a responsável, né? Por que que a gente precisa muitas vezes narrar isso né? A um seguidor de Freud, né? Ou a um médico, né? Sei lá. Quisera eu, e no entanto, enquanto em meu redor todos se agitam para a realização de um ideal, né? Aqui está se lamuriando, ó. Enquanto todo mundo faz isso, covardemente, deixo cair os braços, impotente, à mercê de um destino, aguardando o final. Aqui é uma lamentação, né? Um lamento, né? Por comodidade, aceitarei tudo que vier de bom ou de mal, estou predestinada a ser o que ela quis. A fatalidade, né? Estou predestinada. É uma posição bem feminina também, né? Porque a mulher, ao mesmo tempo que ela determina a realidade, ela também é vítima da realidade, né? Que ela tem que fazer escolhas, né? Do lado masculino também, mas parece que o peso em termos de imagem é menor, né? Então, terminando, eu creio na existência da fatalidade, só ela é a culpada por eu não ser feliz. O eu está aqui, né? O poeminha dela, que a gente recolheu. E vamos começar aqui agora o conto que a gente pensou para hoje, né? Que é o Eu Era Mudo e Só. 1958, a Lídia de 1918, tem 40 anos de idade quando publica isso aqui, tá? Narrador é o Manuel, tem a esposa que é a Fernanda, tem a tia dele, que chamou ele de doido um dia. Jacó é um amigo que disse que casar é uma fria. Gisele é filho do casal, que tem 12 anos de casado. E Cris é um amigo que comprou um trator. Canção do Pescador, vamos mostrar. Vamos mostrar o conto Canção do Pescador, que é um poeminha, né? O Pero, né? Neto faz um poeminha com 20 anos de idade, dedicado a Lígia, que tinha 18, né? Parece assim aqui, tá?
que ele abriu o caminho para ela nesse jornal chamado Caldas de São Pedro, na edição 13, que saiu em 3 de julho de 1936. Parece que ele abriu o caminho para ela nesse jornalzinho, porque ela vai começar a publicar depois várias vezes nesse jornal. Tem várias publicações da Lígia no Caldas de São Pedro. A piroga é uma embarcação primitiva, é. Então solta minha embarcação suavemente pelo mar da vida, iluminado ao longe pelo teu grande amor, tá? Soltou a embarcação no mar da vida pelo teu grande amor. Não me assusta o bramir do mar, ululando noite em fora, só porque Deus me deu a aurora do teu grande amor. Né? É dedicado a Lígia, tá vendo? Sou pobre de mim, um humilde pescador, vago pela vida fora, como num mar revolto, baila uma flor. Canto continuamente a glória de te amar. É minha voz sentida, e minha voz sentida põe tremuras de brisas na pauta azul do mar. A rima tá aqui, né? Sou um humilde pescador que só nasceu para te amar. Na piroga da vida, né? Ao mesmo tempo que é canção do pescador, não quer dizer que esse homem seja um pescador, né? Não é. É a embarcação da vida. Às vezes penso, voltarei ao ponto de partida, quando para mim se apagar, no último lampejo, a luz do teu olhar, volto ao início. Cobre-me os olhos em um véu crepuscular e minha alma então se põe tristemente a chorar. Tá? Se a Lígia tinha algum interesse nesse admirador, não tinha nenhum desprezo, né? Desconsideração, sei lá, a gente não sabe. Então vamos para frente, ler aqui o conto de hoje, né? Que é Eu Era Mudo e Só, os personagens estão aí. Vamos começar. Sentou, né? A Fernanda, então, a gente já sabe quem já leu, né? Sentou na minha frente e pôs-se a ler um livro à luz do abajur. Já está. Ele é a deseja como um pescador deseja um bom peixe. Tá vendo aí o que a mulher escreveu, Marcos? Ele a deseja como deseja um bom peixe. Vou fazer uma pescaria, né? Sentou na minha frente, né, a Fernanda, e pôs-se a ler um livro à luz do abajur. Já está preparada para dormir, o macio roupão azul sobre a camisola, a chinela de rosinhas azuis, o frouxo laçarote de fita prendendo os cabelos alourados, a pele tão limpa, tão brilhante, cheirando a sabonete, provavelmente azul, tudo tão vago, tão imaterial, tão celestial. O conto vai mostrar assim uma paradeira geral no casal, né? Espécie de monotonia, assim, uma melancolia também. Você parece um cartão, você parece um postal. A ideia é que a vida se tornou um cartão postal, né? Um mundo de aparências, ele vai usar a expressão aqui no meio. O narrador é o Manuel, né? A Lígia, para alguns esteres, faz-se de homem narrador, né? Ela coloca na posição masculina, então. Você parece um cartão, você parece um postal, o mais belo postal da coleção azul e rosa, né? Masculino e feminino, né? Quando eu era menino, adorava colecionar postais. Ela sorriu e eu sorrio também ao vê-la consertar quase imperceptivelmente a posição das mãos. Agora o livro parece flutuar entre seus dedos, tipo Gioconda. Eu acendo um cigarro. Aí entra a tia Vicentina aqui no meio né, da fala do narrador Emanuel. Tia Vicentina dizia sempre que eu era muito esquisito. Ou esse seu filho é meio louco, mano, ou então... Aqui a narradora, que é a autora, né, se fazendo passar por Manuel, o eu lírico, né, ela coloca na posição típica assim de ver o mundo como uma loucura, né? Porque, como disse lá no eu anterior, né, a posição da narradora, o eu é ver o mundo como uma fatalidade, né? Eu creio na existência da fatalidade. Tudo é fatal na realidade, né? Vocês vai comprar um automóvel, ele era roubado, você recebe um cheque sem fundo, vai ao analista, o analista não resolve suas questões, né?
Você faz um curso, depois quer abandonar, bota um comércio, vai à falência. A vida é uma merda, né? Então, assim, é uma fatalidade permanente. E você conseguiu arrumar a vida, mesmo assim, ela não tem sentido, né? Então, essa reflexão intrasubjetiva em Lígia, ela propaga para fora para os personagens, dizendo aqui que o Emanuel, né? Ou a tia Vicentina falando do sobrinho Manuel. Ou esse seu filho é meio louco, mana, ou então não tinha coragem de completar a frase, só ficava me olhando, sinceramente preocupada com o meu destino, a tia Vicentina. Vi aquele rapaz ali que não caminhava para lugar, para direção nenhuma, né? Penso agora como ela ficaria espantada se me visse aqui nesta sala que mais parece a página de uma dessas revistas de arte, da arte de decorar, tá vendo? Casa e Jardim, né? Se abre aquela revista. Então ela ficaria espantada porque ele deu certo na vida, né? Vai dizer por quê logo em seguida, quem leu já sabe, né? Bem vestido, bem barbeado, bem casado, solidamente casado, com uma mulher divina e maravilhosa. Quando borda, o trabalho parece sair das mãos de uma freira, e quando cozinha, Verlaine em sua boca é aquela pronúncia, a voz impostada, uma voz rara, né? Fala assim com... E se tem filho, então, tia Vicentina? E se tem filho? A criança nasce, uma dessas coisas, vai falar que é filhinha deles depois, né? Que é a Gisela, né? Se tem filho, eles têm um filho, né? Nasce, a criança nasce, uma dessas coisas. Entende? Tudo tão harmonioso, tão perfeito. Que gênero de poesia a senhora prefere? Perguntou o repórter à poetisa peituda. Alguém entrevistou a poetisa peituda, né? E a poetisa peituda revirou os olhos, dizendo: o senhor sabe, existe a poesia realista, né? Aqui a gente está no caminho da Lígia, tá vendo? Ela vai falar do duplo aqui na frente, né? E a poesia sublime, né? Seu filho é louco, então vai dar certo, né? Ou tem um real ou tem um sublime. Eu prefiro a sublime. Pois aí está, tia Vicentina, sublime. Você falou, meu bem? Perguntou Fernanda sem desviar o olhar do livro. Acho que gostaria de sair um pouco. Ele falou isso aqui, ó. Para onde? Para tomar um chopp. Eu estive a ponto de dizer, mas não falei, porque a pergunta de Fernanda já tinha rasgado pelo meio a minha vontade. A primeira pergunta de uma série tão sutil que quando eu chegasse até a rua já não teria mais vontade de tomar um chopp, nem teria vontade de fazer mais nada, porque tudo é previsível, né? Aqui, para quem está acompanhando, tá, Murilo? Se estiver acompanhando, né, Marcos? Assim, me parece que o ponto de vista do feminino que ela coloca, assim, a previsibilidade, né? Eu quero saber para onde você vai me levar, se é um lugar perigoso ou seguro, se esteticamente é limpo ou sujo, se a comida é boa ou não, aparente, que pessoas estão nesse lugar. Então, a Lígia, ela coloca uma realidade assim meio enjoativa, tá? Onde a experiência do feminino impõe que a realidade se torne algo previsível, né? Tá? A previsibilidade da realidade torna a vida, então, enfadonha, né? O casal aqui é completamente enfadonho, tá? Então, assim, tem 12 anos de casado, né? Ele pergunta, acho que gostaria de sair um pouco. Para onde? Ele ia falar, tomar um chopp. Assim que ele ia falar isso, pega e não diz. Mas esse chopp é aonde? Mas aquele bar, bicho, aquele bar, bom, faz o seguinte, aí começa a pergunta, fala, sabe de uma coisa? Vamos ficar em casa? Tinha rasgado pelo meio a minha vontade. Eu quero sair mais não, deixa. Quer dizer, como é que o homem faz com que a vida também de casal não se torne uma monotonia, né? Tudo estaria estagnado e o melhor ainda seria voltar e nem ir para lugar nenhum. Levanto-me sentindo o seu olhar duplo pousar em mim. Um olhar duplo, né? A Fernanda. Uma qualidade raríssima. Pode ler e ver o que estou fazendo. Tem a expressão mansa desligada. Contudo, o olhar é mais preciso do que a máquina japonesa que comprou numa viagem. Veja, disse mostrando a fotografia. Até a sombra da asa da borboleta objetiva da máquina pegou.
Esse olhar na minha nuca não consegue captar minha expressão porque estou de costas. E se não vê a sombra das minhas asas, é porque elas foram cortadas. Olha uma frase aqui, ó. As asas cortadas. Tá? Então, o olhar duplo, assim, é porque, assim, se você está num ambiente que todo mundo observa tudo, você fica meio paranoico, tá? Se você está num ambiente que todo mundo observa tudo, qualquer coisa que você faça é motivo de ser observado. É uma paranoia, né? A mais completa paranoia, né? Pelo olhar feminino, se você agarra a mulher e vai dar um beijo, ela pode ser pode ser cuspe, né? Não escovou o dente, tá fedorento. Como é que vem me beijar assim? Você tem um clima que tem que criar, né? O cara vai criar um clima aqui, vamos tomar um chopp? Vai querer criar o clima, mas o clima não é criado, né? Ele sai, ele recua. Estive a ponto de falar isso, mas não falei não. É uma dificuldade, né? Então tem um olhar com duplo sentido, né? Que vê as duas coisas, as intenções, né? Ele quer me levar para um shopping para depois me levar para a cama, ou então para conversar o que lá, né? Por que não conversa aqui? Olhar duplo é uma qualidade raríssima. Pode ler e ver o que estou fazendo. Tem a expressão mansa e desligada. Contudo, o olhar é mais preciso do que a máquina japonesa que comprou numa viagem. Já tem as asas cortadas, tá vendo? Já foi castrado, né? Tá? Que é a castração. Olhar duplo é saber que analisa e é analisado, né? É isso aí. O permanente olhar analítico, né? O olhar analítico é o olhar feminino, né? O Freud inventou a psicanálise e a gente pratica ela como homem, né? Mas a gente vai aprendendo a olhar com aquele olhar feminino e analítico o tempo todo, né? Não é à toa que nos congressos de psicanálise, de cada 1.000 participantes, 900 são mulheres e menos de 100 são homens, tá? Eu participei de vários congressos de psicanálise, mas 2010, 2012, 14, 16, 18, é permanente. Você vai num congresso de psicologia, 1.000 pessoas, são 950 são mulheres e 50 são homens. Ela tem curiosidade pela análise, né? Então, aí ele fala essa frase, né, da castração, aí ela pergunta, você falou o quê? Tá resmungando o quê? Olha a frase, ele vai falar, ela já corta ele, né? Você teve as asas cortadas? Nada, não falei nada, não. É um verso que me ocorreu, um verso sobre asas. Ela contraiu as sobrancelhas. É engraçado, você não costuma pensar em voz alta. Ela sabe o que costumo ou o que não costumo. Aqui a Lígia faz o papel de mulher emprestada ao Eduardo, que é um homem, mas com cabeça de mulher, tá vendo? Porque quem vê isso aqui é uma mulher, né? Não é o Eduardo que vê isso aqui, né? Mas ela está emprestando a posição feminina a um homem, né? Fazendo-se de homem que vê tudo na mulher, tá? De lá para cá, né? Ela, a Fernanda, sabe que o Manuel, sabe o que eu penso, sabe o que eu quero fazer, sabe meu desejo, né? Sabe tudo porque é exemplar e a esposa exemplar deve adivinhar. Se você for uma esposa exemplar, você adivinha o ambiente todo, né? Então a crítica na posição feminina, tá vendo? Mordia o lábio devagarinho, bem devagarinho, até a dor ficar quase insuportável, adivinhar meu pensamento. Sem dúvida, ela chegaria um dia a esse estado de perfeição, e nessa altura eu estaria tão desfibrado, tão vil, que haveria de chorar lágrimas de enternecimento, quando a visse colocar na minha mão o copo d'água que pensei em ir buscar. Você pensou em buscar um copo d'água, ela vem trazendo ele. Ela conhece seus pensamentos. Aí começa aqui, abre a janela que vai terminar fechando lá embaixo, né? Vai ter uma observação longa aqui, uma reflexão do Fernando, do Manuel, uma reflexão longa aqui, tá? É uma reflexão interna, né? Abriu a janela.
Sinto na cara o ar gelado da noite. A lua, não. A lua já tinha sido quase tocada. Talvez nesse instante mesmo em que a olhava a lua. Algum abelhudo já rondava por lá pela lua. Solidão era solidão de estrela. Sei que a solidão é dura às vezes de aguentar, disse Jacó. Jacó é um amigo, né? Os personagens do conto. No dia que soube do meu casamento. Mas se é difícil carregar a solidão, mais difícil ainda é carregar uma companhia junto com essa solidão, né? Você vive solitariamente num casamento, mas você vive numa solidão a dois, né? Que é o que o casal está vivendo aqui, né? É difícil carregar uma companhia. A companhia resiste, a companhia tem uma saúde de ferro, né? Não te larga nunca, né? Não morre também, né? Tudo pode acabar em redor e a companhia continua firme, pronta para virar qualquer coisa para não ir embora, mãe, irmã, enfermeira, amigo. Sempre tem alguém para tirar você da solidão, né? Escolher para a mulher aquela que seria nosso amigo se fosse homem, esse negócio, então, é o pior de todos. Abominável ideia, né? Estremeço só em pensar nesse gênero de mulher que adora fazer noitada com o marido. Por quê? Porque diz assim também, que você tem que ser amiga do seu marido, né? Amiga da sua esposa, vai para onde ela for, leva ela junto, viaja junto, trabalha junto, mora junto, passa a vida junto. Boa noite, Tetê. Que bom que você veio assistir um pouquinho, né? Na medida do possível, vai acompanhando. A gente está lendo aqui o conto Eu Era Mudo e Só, tá? Da Lídia Fagundes Telles. Um conto onde fala muito da melancolia de um casal que está há 12 anos casado, tem uma filha pequena, né? E no instante que fala aqui da solidão, que é morar a dois também é solidão, né? Se é difícil carregar a solidão morando sozinho, mais difícil ainda é carregar a solidão morando com outra pessoa. Porque outra pessoa, né, a companhia, ela resiste a ir embora, resiste a separar, resiste a abandonar, resiste a, né, quer ficar junto. A companhia tem uma saúde de ferro, tudo pode acabar em redor e a companhia ainda continua ali firme, não quer sair nunca, pronta a virar qualquer coisa para não ir embora. Mãe, irmã, escolher para a mulher aquela que seria nosso amigo, se fosse homem, esse negócio é o pior de todos. Quando o cara tem a loja, que ele trabalha junto com a mulher na loja, depois vai para casa, fica em casa junto com ela, né? Porque diz hoje que a gente deve fazer assim, né? E eu vou dizer, eu vivi mais ou menos assim, mais ou menos, né? A gente vive mais ou menos assim com a esposa da gente, né? Você escolhe para a companhia alguém que compartilha tudo, né? Diz que se você tiver como companhia alguém que compartilha tudo, é melhor. Aí a Lígia, olhando sempre pelo lado da neurose, né? A neurose existencial, né? A angústia. Que na angústia nada acalma, né? Tá? Você pode ter uma esposa que seja completamente diferente, é horrível. Você tem uma esposa que é completamente igual, ou o marido, né? É horrível também. Estremeço só em pensar nesse gênero de mulher que adora fazer noitada com o marido. Querer beber e não querem beber e não sabem beber, logo ficam vulgares e desbocadas. Quem fala isso aqui é uma mulher, né? Na boca do Eduardo, que é o personagem central. Então, ela, Lígia, fala, Eduardo falando, elas querem beber e não sabem beber, logo ficam vulgares e desbocadas. 1958 aqui o conto, né? Então, é um ano também, 60 anos atrás. Enveredamos proseando por uma rua de bairro, Jacó e eu, os dois rapazes. As casas eram antigas e havia no ar um misterioso perfume de jardim. Eu ria das coisas que Jacó ia dizendo, mas meu coração estava inquieto. Quando passamos por um bar, ele me tomou pelo braço, o Jacó. Vamos beber enquanto ainda podemos beber juntos, falou. Quase cheguei a me irritar com o que ele disse, né? Você não conhece a Fernanda, Jacó? Ela é tão sensível, tão generosa, jamais pensará sequer em interferir na minha vida e nem eu iria admitir. Ao mesmo tempo que interfere, né? Ele ficou olhando para o copo de uísque.
Mas está claro que ela está claro que ela não vai interferir, meu querubim. O processo será outro. Conheço bem essas moças compreensivas, tá vendo? Ela não vai interferir direto, né? Interfere sendo compreensiva. Ora, o ambiente estava aconchegante, o uísque era bom, estava gostando tanto de rever Jacó com sua boina e o sobretudo, antiquíssimo, recém-casado com a mulher que amava. E então, por que não estava feliz? Das duas, uma. Prosseguiu Jacó, enchendo a boca de amendoins. Faz uma reflexão assim do porquê que não estava sendo feliz o Jacó, que ele era casado já, né? Ou a mulher fica aquele tipo de amigona, etc e tal, ou fica de fora. Se ela fica de fora, não é amigona, né? Com a famosa sabedoria da serpente, misturada à inocência da pomba, dentro de algum tempo mínimo, conseguirá indispor a gente de tal modo que, com os amigos, que quando menos se espera, estaremos distante deles a 20 mil léguas de distância. Interessante que se ela fica de fora da relação, ela fica envenenando, né? Com a sabedoria da serpente. No outro caso, né? Se ela fica dentro, se ela vai junto sempre, se ficar a tal que seria nosso amigo, se fosse homem, acabará gostando tanto dos nossos amigos, mas tanto que logo escolherá o melhor para se deitar. Quer dizer, ou vai nos trair ou vai nos chatear, ou as duas coisas juntas. Esses cigarros devem estar velhos, disse Fernanda. Então, enquanto está o Eduardo refletindo sobre esse momento que ele conversou com Jacó, a Fernanda faz uma pergunta. Esses cigarros devem estar velhos. Volto-me devagar, ela abre as páginas do livro com uma pequena espátula de marfim. Que cigarros? Boa noite, Freud. Que cigarros? Boa noite, Freud. Bem-vindo aí ao grupo, né? Agora são 8h45. A gente está lendo aqui o primeiro conto. Eu era mudo e só. Aí, aí ele fala: que cigarros, Fernanda? Esses da caixa, meu bem. Não foi por isso que você não fumou? Aí o Eduardo abre o jornal. Mas que importa o jornal? Queria outra coisa e olho em redor e não sei o que poderia ser. Ele pega o jornal e abre mecanicamente, né? Não sei o que poderia ser. Fernanda, você se lembra do Jacó? Ele estava pensando no Jacó, então pergunta agora a ela, né? Aqui tem então, Murilo, assim, o tempo cronológico que diz o Freud, o tempo lógico, né? E o Lacan também chama tempo lógico, assim, como que o tempo mistura no meio de uma cabeça da gente, né? Ele estava ali absorto, era um cartão postal, o casamento, os dois na sala, ela sentada como se fosse aqueles quadros de jardim, revista Casa de Jardim, assim, aquela casa maravilhosa, né? A mulher lendo, ele abriu a janela, ele pensou em tomar uma cerveja, acabou desistindo, ia chamar para sair, desistiu, não quis. Então, uma monotonia enorme no meio do casal. No meio disso, ele pensou no amigo Jacó, falando mal do casamento. Enquanto ele estava pensando, a Fernanda entra com uma pergunta. Ele recupera rapidamente, vem de trás para frente, né? Fala que não ia fumar, mas aí ele aproveita e pergunta, já que ele estava lembrando do Jacó, lá na recordar, repetir, elaborar, né? Lembra do Jacó, Fernanda? Lembro. Como que não lembraria? Era simpático o Jacó. Lígia perfeita. Colocou o homem pensando demais para perceber. A Lígia, louco por literatura, parece que estudou o Freud inteirinho, né? Mas não precisa, tá vendo? A vida já é uma psicanálise freudiana. Tá? O Freud não foi inventar uma coisa do outro mundo. O Freud escreveu isso que ela está fazendo aqui. Por isso que nós botamos assim no convite para discussão assim. A Lígia, ela vai escrevendo psicanaliticamente. Tá vendo que interessante? Ela já escreve psicanaliticamente, como se fosse o Freud escrevendo um conto, né? Então ela foi viajar, o Eduardo foi viajar no tempo, lembrou do Jacó, aí ele aproveita e pergunta, era simpático o Jacó?
Era. Você fala como se ele tivesse morrido. É o que o Jacó tinha dito. Depois que casa, você vira uma relação com a mulher e os amigos parece que não existe mais, né? Você fala do Jacó como se ele tivesse morrido. Ela sorriu entre complacente e irônica. Mas é como se tivesse morrido mesmo. Sumiu completamente, não foi? Completamente, responde o Eduardo. Escondo a cara atrás do jornal, porque nesse instante exato eu gostaria que ela tivesse morta. Tá vendo aqui a frase? Já que o casamento matou o amigo, né? Ele tem uma frase aqui na boca da Lígia, né? Aquele instante que você lembra que você perdeu os amigos, né? Você perdeu para poder ter uma esposa, né? Tem uma família, você separa. Amigão, aqui para frente, rapaz, eu vou. Vai morar em outro estado, né? Deixa a família. Sensei, Fala, me per... Freud. boa noite. Me perdoe o atraso. Eu cheguei de paraquedas. De quem é esse texto? Esse aqui é o da Lígia, chamado Eu Era Mudo e Só. É uma reflexão sobre um casamento que dura 12 anos já, tem uma filha, e no momento aqui o casal está rico, bem de vida, e é uma vida burguesa, ele vai dizer, mas que mesmo todo o sucesso que eles têm não preenche, Lígia Fagundes Telles, mesmo todo o sucesso que eles têm não preenche o vazio existencial e a angústia, tá? Nada preenche, né? Nossa, eu já vi isso tantas vezes que eu teria que fazer um clone meu para contar 10, 20, sei lá, 40 dedos. Quantas vezes eu já Sim. vi isso? A internet caiu? Não. Continua? Beleza. Veio um aviso aqui que talvez está instável, né? Vamos ver se continua. Então ele fala assim, né? Já que ela disse que o sumiu completamente, não, completamente, ele responde, o Eduardo responde, o Jacó desapareceu do radar. Escondo a cara, que tinha pegado no jornal, ele esconde a cara, né? Ô merda, ô ódio, né? Atrás do jornal, nesse instante exato, eu gostaria que ela estivesse morta, já que o amigo morreu. Irremediável morta, e eu chorando como louco, chorando desesperado, porque a verdade é que a amava, mas era verdade também que for uma solução livrar-me dela assim. Esconder atrás do jornal. Morreu atrás do jornal, né? Uma morta pranteadíssima, mas bem morta. E todos com uma pena enorme de mim, e eu também esfrangalhado de dor, porque jamais encontraria uma criatura tão extraordinária que me amasse tanto como ela me amou. Aqui tem uma ambiguidade, né, do amor, né? O sofrimento total, ao mesmo tempo, não separa. Mas quando viesse a noite e eu abrisse a porta e não a encontrasse me esperando para o jantar, quando me visse só no escuro nesta sala, então daria aquele grito que dei quando era menino e subi na montanha. Hoje você está cansado, não está? Aqui é a Fernanda perguntando, né? Ergo o olhar até Fernanda, que é a mãe da minha filha, minha companheira há 12 anos, pronta para ir buscar aspirina se a dor é na cabeça, pronta para chamar o médico se a dor é no apêndice. Sou um verdadeiro monstro, né? Para não amar uma mulher tão dedicada. Cansado propriamente não, mas sem ânimo, Fernanda. Já reparei que ultimamente você anda esfregando muitos olhos. Acho que deve ir a um oculista. Como a Fernanda repara em tudo, ele vai fazer uma reflexão sobre essa observação dela, ó. Não podia mais esfregar os olhos. Era bom esconder os polegares dentro da mão e ficar esfregando os olhos com os nós dos dedos, do que com o dedo, do que o polegar. Mas se continuasse fazendo isso, teria que ir a um oculista para explicar depois. Os menores movimentos tinham que ter uma explicação. Nenhum gesto gratuito inútil. Tudo tinha que ter explicação. Abri a televisão e a moça da televisão, de peruca loura, me avisou que eu perderia os dentes se não comprasse o dentifrício, a pasta, né? Desliguei depressa. Beba, coma, leia, vista, tudo programado, tá vendo? Tudo planejado, né? Eu era mudo e só na rocha de granito. Olha a frase da Lígia. Aqui também, louco por literatura, a gente pode pensar o inverso, né? O casamento dela
que separou, né? Ela casou em 49, com 30 anos, ficou 10 anos casada. O casamento tem relação também com a separação, com a monotonia, talvez, do casamento dela, né? Não deixa de ser, era um criado mudo, né? Eu era mudo e só na rocha de granito. Não deixa de ser também uma reflexão da Lígia para tratar uma questão dela, né? O casamento é uma merda, né? Vamos dizer assim. Fernanda teve um risinho cascateante e ela é especialista nesse tipo de riso. Se fosse inverter tudo, a Fernanda seria o marido da Lígia, né? E riu dela dessa maneira. Meu bem, quando eu era menino, eu ouvi uma declamadora recitar isso numa festa em casa de uma tia velhinha. Foi tão divertido. Ela gostava de recitar isso. E aquela outra coisa ridícula, se a cólera que espuma. Tão fina, não? Tão exigente? Poesia mesmo só de T.S. Eliot. Música só de Bach. Pronuncia-se Bach. Ensinou afetadamente, ainda ontem, a Gisela. Então, ensinou a filha de modo afetado, né? Como é que pronuncia o Bach. Toda a estética da mãe, tá vendo? Só lê literatura francesa. Ih, o Robert Grillet, o Sarraute, como se tivesse há pouco tempo tomado um café com ele na esquina. Ridículo por quê, Fernanda? São poesias ótimas. Ora, querido, não faça polêmica. Murmurou ela por Eduardo, né? Inclinando a cabeça para o ombro. Levantou a espátula. Tinha me esquecido. Imaginei que Gisela teve distinção em inglês. Vai ganhar uma medalha. Que a mãe ensina a filha a falar inglês, né? Aqui a Fernanda ensina a Gisela. Gisela, minha filha, já sabia sorrir como a mãe sorria, de modo a acentuar a covinha da face esquerda. E já tinha a mesma mentalidade, uma pequenina burguesa preocupada com a aparência. Tá vendo? A Lígia encontrou a maneira de tratar as questões existenciais escrevendo esses contos bem ferinos, né? Preocupada com a aparência. Papaizinho querido, não vá mais me buscar de jipe. A querida Tolinha, né? A Gisela, filha do Eduardo, dizendo ao pai: a querida Tolinha sendo preparada para a mãe, como a mãe fora preparada. O que vale é o mundo das aparências, tá vendo? As aparências, virtuosas, sem dúvida, de moral suficientemente rija para não pensar sequer em trair o marido. E o inferno? De constituição suficientemente resistente para sobreviver ao inferno, pois a esposa exemplar deve morrer depois para poupar-lhe os dissabores. Era o círculo eterno, sem começo nem fim, o ciclo do casamento, né? Que se repete, né? Das famílias. Um dia Gisela diria à mãe qual era o escolhido. Fernanda a convidaria para jantar conosco. Eu sou o pai, né? Exatamente como a mãe dela, Fernanda, fez comigo. O arzinho de falsa distraída em pleno funcionamento na inaparente teia das perguntas. Demais essa frase, ó. O arzinho de falsa distraída em pleno funcionamento na inaparente teia das perguntas. Cinismo, cinismo puro e pessoa chega para pergunta como quem quer nada, dizendo: "Ah, olha, o meu varal quebrou", só para puxar alguma conversa para catar alguma informação. É o É isso velho aí. Aqui, mas no jogar começo, verde para colher Freud, mas no começo aqui, Freud, a gente tinha dito assim, deve ser uma paranoia você ficar num ambiente onde você acabou de falar isso aí, né? Puxar uma conversa só para dar tom, porque um observa o outro, para ver o que o outro está falando, aí tem que falar coisas vazias, não ficar entregando muito ouro, né? Você fica cuidando das palavras, para depois não ter a palavra da mulher dizendo assim, por que você falou aquilo, hein? Então, para você não levar uma bronca, você fica todo cheio de medo do que vai falar. O arzinho de falso distraído em pleno funcionamento na inaparente teia das perguntas. Diz que prolonga a vida a gente amar o trabalho que faz. Você ama o seu? Pergunta, né? A perplexidade do moço, diante de certas considerações tão ingênuas, a mesma perplexidade que um dia eu senti.
Depois, com o passar do tempo, a metamorfose da maquinazinha social, azeitada pelo hábito de rir sem vontade, de chorar sem vontade, de falar sem vontade, de fazer amor sem vontade. Demais, né? O homem adaptável, o homem ideal, o politicamente correto de hoje em dia, né? Quanto mais fosse apoltronando, deitando na poltrona, mais há de convir aos outros. Tão cômodo, tão portátil. Comunicação total e mimetismo. Só mímica, né? Você virou imitação. Entra numa sala azul e fica azul. Numa sala vermelha, você fica vermelho. É um camaleão, né? Um dia se olha no espelho, de que cor sou eu? Tarde demais para sair porta fora. E desejando covarde miseravelmente, desejando que ela se volte de repente para confessar, tem um amante. Ou então que, em vez de enfiar a espátula no livro, enterre até o cabo no coração. É possível que a Luísa estivesse falando do casamento dela aqui, tá? É possível que fosse o casamento da Lígia que tivesse aqui em questão, né? Tá acompanhando, Tânia? Sim, professor. Tá acompanhando? Professor é demais, né? Mas é interessante, Tânia, você observa. Interessante observar, Tânia, como que a Lígia escreve psicanaliticamente, tá? É a nossa questão é essa, tá? Parece Freud escrevendo, né? Verdade. Escreve de um modo que... Aqui tem o microfone ligado. Como... Bom, continuando então. O homem adaptável, o homem ideal, comunicação, mimetismo, tarde demais para sair fora do casamento, você já está acostumado com ele, já está todo envolvido, está 12 anos junto, tem uma filha junto, tem uma boa casa, né? Uma casa maravilhosa, você não quer mais separar, quer continuar morando, mas não tem tesão mais, não tem mais desejo, né? Tarde demais para sair fora, né? Desejando sair, covarde, miseravelmente desejando que ela se volte de repente para confessar, eu tenho um amante. Se dissesse isso, pronto, Fernanda, você tem um amante, que bom, vai embora com ele que eu também quero separar. Aí a pergunta era, né? Cris passou ontem lá na loja, ela falou, telefonou, você não estava. Parecia preocupado, não concordou com sua compra de tratores. E o que é que aquele filho de uma cadela entende de trator? Aqui a linguagem baixou o nível, ó. O Cris, né? O que que o Cris, aquele filho de uma cadela, entende de trator? Ele tá puto aqui, tá vendo? Manuel! Que linguagem é essa, Manuel? Desculpe, Fernando escapou. É que nunca ele entendeu de tratores. Fica falando sem entender do assunto. Por que que tem o assunto do trator? Vai falar aqui. E eu? Eu entendo de trator? Penso no senador, que é o pai da Fernanda, né? Quanto tempo levei para entender aquele seu sorriso, o do pai dela? Quanto tempo? Estávamos os dois frente a frente, lá quando ele era jovem. Agora viaja no tempo de novo, volta lá para o início, quando ele tinha 20 anos, 18, né? Entrou na família dela, né? Estávamos os dois, eu e o pai dela, frente a frente, meu futuro sogro e eu. Ele brincava com a corrente do relógio e eu olhava disfarçadamente. Também tinha esse tipo de olhar duplo. Tá vendo aqui, Freud? O Eduardo fala que ele também via duplamente, né? Ele via... É porque tá a Lígia falando como se ela fosse o Eduardo, né? Nem sempre o rapaz tem esse olhar feminino de ver o duplo, né? Ele tá ali no ambiente, tá achando que é concreto, né? Ele não tá com a dupla intenção, né? Ele brincava com a corrente do relógio e também me olhava disfarçadamente. Também tinha esse olhar duplo. Se minha filha decidiu, então está decidida. Decidido. Apenas o Senhor ainda não me disse o que gostaria de fazer. Fala, rapaz, você quer casar com ela ou não quer? Procurei encarar o meu sogro. O que eu gostaria de fazer? Voltei-me para a Fernanda, que se sentara ao piano e cantarolava baixinho uma balada inglesa, uma balada muito antiga que contava a história de uma princesa que morreu de amor e foi enterrada no vale. And now she lays in the valley. Está enterrada no vale. Está morta lá, né? Morria de amor, morreu casando com um cara e virou aquela monotonia morta. O senador brincava ainda com a corrente.
Quer dizer, desde antes de casar, ela já pensava no casamento como uma monotonia que mata, né? Sei que o senhor é jornalista, falou o senador, mas está visto que depois do casamento vai ter que se ocupar com outra coisa. Fernanda vai querer ter o mesmo nível de vida que tem agora, minha filha, né? Desde que deixei a política, eu vou de vento em popa no meu negócio. Vento em popa é o narcisismo, né? Queria convidá-lo para ser meu sócio. Você, meu genro. Quer herdar minha empresa, né? Quer ser herdeiro da minha fortuna? Fiquei olhando para a sua corrente de ouro. Mas, senador, acontece que não entendo nada de máquinas agrícolas. O que eu entendo de trator? Ele levantou-se para se servir de um cunhaque e teve aquele sorriso especialíssimo, cujo sentido não consegui alcançar. Entre para a firma, meu jovem, entre para a firma e vai entender rápido o que é um trator. Aceitei o cunhaque. Aceitou a proposta, né? O senhor me desculpe a franqueza, senador, mas o caso é que detesto máquinas. Ele agora examinava a garrafa que tinha um rótulo pomposo, mas com um olhar da sobressalente me observava. Não importa, meu jovem, vai entender e vai até gostar, questão de tempo. Quem é que não gosta de dinheiro, né? Baixei a cabeça confundido. Questão de tempo? Tive então uma vontade absurda de me levantar da poltrona e ir embora, sumir para sempre, sumir. Largar ele na sala o senador com suas máquinas, Fernanda com suas baladas. Adeus, minha noiva, adeus. Tão forte a vontade de fugir que cheguei a agarrar os braços da poltrona para me levantar de um salto. A música, o cunhaque, o pai, a filha, tudo era tão da melhor qualidade, impossível mesmo encontrar lá fora uma cena igual, uma gente igual. Isso que amarrou o Eduardo no casamento, tá vendo? Uma gente para ser vista e admirada do lado de fora, através das vidraças. Olha só a frase aqui, louco por literatura. Essa gente, mas gente para ser admirada e vista e admirada do lado de fora, através da vidraça, né? Vê através de uma vitrine. Acho que cheguei mesmo a me levantar. Dei uma volta em torno da mesa. Aqui, ó. Acho que cheguei mesmo a me levantar. Tem uma frase que tem aqui, né? Essa frase tem lá no Bentinho, Dom Casmurro, que ele fala assim: tive ganas de entrar na sala quando escutou a conversa atrás da porta. Por que eu tive vontade de entrar na sala? Por que tive vontade de me levantar? Porque está decidindo o futuro todinho, né? É o momento que você está assinando o seu atestado de definitivo na vida, né? Um compromisso social, né? Com o pai da noiva, né? Acho que cheguei mesmo a me levantar. Eu penso que naquele dia eu fui embora. Me deu vontade de ir embora. Dei uma volta em torno da mesa, olhei para o senador, olhei para minha noiva Fernanda, minha esposa, né? Para o gato siamês enrodilhado na almofada, fui relaxando. Quer dizer, parece que esse rapaz, ao olhar da Lígia, ele também não tem amor nenhum pela Fernanda, né? E quando você quer a mulher, você vai a uma guerra por ela, entende? Você pega a espada, você mata todo mundo, né? O cara tá calculando demais aqui para ser noivo, né? Porque ele olha para o marido, olha para o, né? Sentei-me de novo, bem devagar. Fernanda cantava a balada, cantava e a balada me pareceu desesperadamente triste. Com sua princesa enterrada num vale solitário, onde cresciam flores silvestres. Alguma coisa também parecia ter morrido em mim. And now she lays in the valley, where the wildflowers nod. Ela dorme no vale onde as flores silvestres, né, estão por lá. Quer ouvir música? Fernanda perguntou, baixando o livro. Gisela trouxe discos novos. Já estou há algumas horas sem fazer nada, alheio, né? E a esposa exemplar não deve deixar o homem com a mente assim em disponibilidade. Agora não, depois. Abre uma revista. Ela então inclinou a cabeça para o lado, sob o halo redondo do abajur e recomeçou a ler. Que quadro! Ó. Se tivesse um grande cão sentado aos pés dela, um São Bernardo, por exemplo, a cena, então, estaria perfeita. Cachorro, marido, filha, né, o ambiente, aquela foto assim, um cartão postal perfeito. Mas mesmo sem o cachorrão peludo, o quadro está tão bem composto que não resisto de olhos abertos.
Guarda o postal no bolso. Então, de volta para a ideia de a vida é um cartão postal, tá? A vida é um retrato, né? Falado, né? Fernanda ficou impressa num postal. Pronto. Posso sair de cabeça descoberta e sem direção. Ninguém me perguntou para onde vou, nem a que horas devo voltar. E se não quero levar um pullover? Ah, maravilha, maravilha. Não precisou ter amantes, não precisou morrer, não precisou acontecer nada de desagradável, de chocante de repente. Tudo se imobilizou e virou uma superfície colorida e brilhante para sempre um postal. Um belíssimo postal que superou todos os que já vi em matéria de perfeição. O casamento era uma perfeição. Ele ficou milionário, né? Entrou para a família do sogro, não é isso? Vendendo trator, né? O Cris comprou um trator e vendeu, um trator é uma fortuna, né? Posso levá-lo comigo, mas como postal não faz perguntas, não preciso dizer por que vou indo delirante. Aqui estou num delírio, ó. Rumo ao cais. Ele finge uma fuga, né? Momentaneamente, imaginariamente, ele fuge, porque ele continua na sala. Não saiu da sala, mas ele está imaginando. Um belo postal que superou todos os que já vi rumo ao cais. Já vislumbro o navio em meio da cerração e a água mansa batendo no casco e o cheiro de mar. Ele imagina uma fuga do casamento, né? O cheiro de mar. O apito subindo pesadamente com a âncora. Depressa, depressa, que a escada ainda me espera. Subo levíssimo. Vai para Sumatra? Vai para Hong Kong? O navio avança, um claro mar de estrelas vai se abrindo em minha frente. Senta-se ao meu lado um companheiro de viagem. Não o distingo bem no escuro e isso nos faz mais livres ainda porque não sei quem é. 2 passageiros sem bagagem e sem feições. Tiro o postal do bolso. Esta era minha mulher. Esta era minha casa. Ele falou no era aqui, né? No passado, né? Ah, era, não é? Parece que não é mais, né? Porque ele pergunta, o homem aproxima a brasa do cigarro, da mancha azul, aí pergunta, ela morreu? Era minha mulher, ela morreu? Não, não morreu. Uma noite ela virou esse postal. Tinha ainda uma menininha, um cachorro, um piano, tinha muitas coisas, mas viraram este cartão. O homem não fez comentários. Guardo o postal no bolso. Posso também rasgar o postal em pedacinhos e atirá-lo no mar, não importa. É só um cartão e eu sou apenas um vagabundo debaixo das estrelas. Ó, prisioneiro dos cartões postais de todo mundo. Aqui ele gritando, né? Vem ouvir comigo a música do vento. Nada é tão livre como o vento no mar. Neste conto, Lígia continua apontando que muitas vezes as pessoas agem como se fossem como se as pessoas fossem meros objetos. Um dos elementos do cartão postal, só imagem, mudo e só. É a vida, né? Louco por literatura. Tem horas que a vida é mecânica, né? Tem horas que a vida é mecânica. Não tem como ser assim, essa prazer o tempo todo. Perdido, poderei tomar um trem ou cortar os pulsos sem nenhuma explicação? Abra os olhos. Estou também dentro do postal, eu, né? Então ele abre os olhos, vê que ele também é membro, é uma peça desse cartão postal, o Eduardo. Deve estar envelhecendo para começar a soma das compensações, mas a alegria simples de sair em silêncio para visitar um amigo. De amar ou deixar de amar sem nenhum medo. Nunca mais o medo de empobrecer, de me perder, já estou perdido. Está salvo, né? Está rico, milionário, não vai se perder, mas está perdido, né? A Lígia trabalha muito em cima dessa dicotomia, né? Naquele conto anterior, o saxofone, ela perdeu um namorado que era toda uma alegria e tal, porque queria ficar rica, casou com um rico e fica aborrecida porque deixou de ter um amante, né? Aqui vai dizer, então, Eu já nunca disse, mais... Fala, eu já Freud. disse isso para algumas pessoas. Olha, vocês são um casal lindo, perfeito. Podem viver felizes para sempre. Não se casem. Não se casem. Não vão no civil, não vão na igreja. Apenas juntos. Só vão viver felizes.
Depois que casou. É porque também, Rodrigo Freud, assim, o casamento tem que ser muito inventivo, né? Você precisa ser muito criativo para manter o casamento assim, cheio de emoções. Ele chama ela para tomar uma cerveja, depois ele pensa assim, ela vai perguntar tudo. Aí ele desiste. Ele se sente meio amarrado assim ao casamento. Qualquer iniciativa que ele vai tomar, né? Ela obstrui, né? Porque tem que se mexer, tem que se movimentar, né? Então ele tinha uma vida assim de aventura, ele queria ter, mas ao mesmo tempo virou uma vida muito planejada, né? Nunca mais o medo de empobrecer, agora eu estou rico, nunca mais o medo de me perder, já estou perdido porque, né? Pegou uma frase que um dia Louco por Literatura botou, tá rico de dinheiro e pobre de pensamento, alguma coisa assim. Rico, mas pobre, né? Poderei tomar um trem ou cortar os pulsos sem nenhuma explicação? Interessante, né? Porque tem muito suicídio que ninguém entende, né? Tem um outro conto onde ela pega um passarinho, o cara vai embora de casa. Ali já parece que tem assim uma melancolia, né? Uma visão muito triste da relação humana na relação social com os outros, né? Viveu muitos anos, conseguiu ir cozinhando o galo até para não fazer uma doença, né? Viveu 100 anos. Mas talvez por isso mesmo ela se protegeu um pouco do amor, assim, paixão, né? Onde você entrega a alma, né? Vive, seja de um jeito, seja de outro, ela fez a literatura dela, né? Poderei tomar um trem ou cortar os pulsos, tipo Romeu e Julieta, assim, que você vai até Cazuza, né? Que vai até a morte com 20 anos de idade. Através do vidro, as estrelas me parecem incrivelmente distantes. Fecha a cortina. E acaba o conto, né? Então aqui são 9h15. Algumas pessoas ocupadas agora em janeiro, né? Férias também aproveitando. Nem todo mundo pôde comparecer. Não sei como é que estão os colegas. Tá ouvindo bem o som? Tá ótimo. Tá bom o som? Beleza. Fala, Marcos. Marcos levantou a mão para falar. Pode falar aí, fica à vontade. Quiser falar alguma coisa, Tânia, para comentar aqui, né? Entrou no meio para ver esse conto. Não sei se você quer manifestar alguma opinião. Fica à vontade, tá? A gente vai lendo o modo como a Lígia se coloca Bom, como escritor. enquanto alguém me mandou uma mensagem interessante aqui, enquanto o pessoal não se manifesta, deixa eu ler a última mensagem, parece que foi interessante. Pode ler. Peraí, deixa eu abrir o canal aqui. Se a pessoa olhar só de forma horizontal, não há saída não, vírgula. Mas se olhar de forma vertical, o V de vitória. Cara, eu gostei muito desse comentário. Interessante, né? Sempre insinuante esses comentários, né? Se olhar É porque, vertical, como eu tem um disse, V eu, de eu vitória, conheço, né? Hã? como eu disse que eu conheço vários casais, dentre a família e dentre amigos que terminam por conta disso. Eu me lembro que um tio meu terminou com uma, ele já estava noivado, não sei por que terminaram, ele estava se achando com um rei na barriga, não sei o que. Aí ele chamou a minha suposta, que seria minha tia, claro que eles terminaram. Ele chamava ela de mulher horizontal. Por que isso? Porque normalmente ela só queria ficar deitada namorando. Talvez isso. E aí acabou a aventura, né? Como assim acabou a aventura? Não sei, acho que por parte dele acabou a aventura porque ela queria um casal perfeito e ele, por satisfeito, queria mais aventura, mas não tinha. Bom, no final eles tiveram que se separar e ela encontrou a felicidade dela com outra mulher. Ah, tá. Aqui,
Distribuí aqui ontem uma... Olá, Vera. Quanto tempo que você apareceu, né? Apareceu de novo. Aqui, sobre esse drama, né? Que é... o drama, né? Que é a relação da gente e a monotonia, que é Freud. Então, nesse caso, o V era de vulva. Deve ser, né? E só pensava naquilo, né? Aqui eu trouxe, ó, só para ilustrar um pouquinho. Depois de 40 anos de casado, minha mulher escreveu isso aqui, ó, como se fosse um papelzinho de geladeira. A Maria... Parece que esse papelzinho que corre na geladeira. Mas não era de geladeira, não. Estava escrito nos papéis que ela me entregou. Vê o que você faz com isso, Adelmo. Pode sair porta fora como se fosse. Mas ela escreveu assim: e se o Adelmo for embora? E se cansar de ter uma pessoa que não aguenta o tranco? Arrumar uma novinha ou outra companheira? Isso tem anotado no caderno dela, as reflexões psicológicas que ela fazia enquanto a gente morava junto durante 40 anos, né? Isso aqui foi no final, mais ou menos. Está cansada de aguentar o tranco, né? Olha que frase bonita. Se cansar de ter uma mulher que não aguenta mais o tranco. O que é aguentar o tranco aqui? Isso aqui foi publicado depois que saiu um textinho, em 2019, em que a polícia foi lá em casa, a polícia, né, 4 policiais armados com metralhadora, reviraram a casa todinha à procura de bomba, que eu tinha postado um texto que explodiu o shopping. Quando nós chegamos da viagem, nós estávamos fora, estávamos na Alemanha, primeira vez que vamos para fora do Brasil, eu e ela para a Alemanha, na verdade. Tínhamos ido antes para outras viagens, mas para a Alemanha nunca tinha ido. Minha mulher tinha cidadania alemã. Vamos passar 2 meses viajando pela Alemanha. Rapaz, quando nós chegamos de volta, as calcinhas dela, sutiã, sapato, bolsa, tudo revirado. Os guardas, os policiais, e os meus filhos não arrumaram, não deixaram do jeito que estava, né? Livro, atrás do livro, se tinha algum esconderijo com arma. A casa de perna pro ar. Ela ficou muito abalada com isso, né, Adelmo? Se cansar de ter uma pessoa, uma esposa que não aguenta o tranco. Então, era o tempo todo adrenalina, né? O casamento da gente tinha uma adrenalina, assim, permanente. Aqui é o contrário, então, né, da vida da Fernanda com o Eduardo. É aquela animação sem parar, né? E se o Adelmo for embora e quiser ir embora com a mulher que aguenta o tranco de ficar com essas aventuras, né? Agora ele vai publicar um livro sobre ela, deve estar sem dormir lá, né? Publicar um livro com essas coisas que ela escreveu. Né? Vai sair um livro autobiográfico. O escritor aventureiro aqui, né? O escritor terrorista vai botar agora uma bomba, né? Na sociedade, que é um livro que narra a história de vida do casal. Consultando aqui os material que ela deixou, né, de presente na separação, para não ter feminicídio, né, deu de presente as anotações privadas. Tá vendo que interessante, Vera Lúcia? Quando você estiver querendo separar-se do marido para ele não te matar, você entrega a ele toda a trama que você aprontou, ou vice-versa, né, faz um acordo, aí pronto. Pode contar a história toda, desde que você me deixe em paz, né? É uma maneira de não ter um louco, ou então um alcoólatra, né, ou um andarilho, ou um cara no manicômio, ou um assassino, né, ou um deprimido, sei lá. E depois que você fica 30, 40 anos com uma pessoa, ela tem que mandar separar, igual está aqui o casamento, né, eu estou falando isso, não é assim para contar vantagens pessoais, é para mostrar assim, como é que está um casamento aqui tão monótono, que o Eduardo está tão amarrado assim, aquela monotonia, submetido à situação com a esposa Fernanda,
devido à família que ele entrou, e devido à pergunta que o pai fala aqui, né? Você vai dar a Fernanda a vida que eu dou? É a pergunta que o pai fez, né? Então, se os colegas tiverem acompanhado, eu vou hoje terminar nesse conto. Os objetos eu não vou ler, não. 9h30. Se fizer algum comentário, fica livre. Quem acompanhou, a bomba eram os escritos. A bomba eram os escritos, né? Muita adrenalina, muito tranco, né? A bomba é o escrito, mas a polícia foi lá em casa, né? Então é muito tranco, ó. E se ele se cansar de ter como mulher uma pessoa que não aguenta o tranco mais? Eu não estou aguentando mais, Adelma, eu não durmo, né? Você faz uma confusão desgraçada, rapaz. Você deixa que todo mundo... Parece o Batman morando em casa, né? Na caverna aqui. A gente teve uma vida bem, assim, apaixonante, né? Aventuras, né? Não tinha esse mundo de aparência aqui, não, ó. Tem também aparência, tem que zezar para o casal, né? É porque vi um vídeo de um senhor que estava com falsas bombas na agência do INSA. É, foi isso? Que é isso, Fernando? Ô, Rafael, fala aí, rapaz. Vai ficar escrevendo, pode falar também. Rolava uma química, a bomba era falsa, né, Adelma? É. Lineu, arrume suas malas. O médico, psiquiatra, né, Rafael? Bernardon, tá fazendo uns comentários aqui que se quisesse falar ao vivo, seria até melhor. Experiência que você tem na clínica, né? Achei que era o Adelmo. Ah, aí. Rapaz, a vida é uma pequenina Sem burguesa querer preocupada. ser. Ah, pode falar, Freud. Não, conclua, Cici. Depois eu falo. Ele dizendo assim, ó, uma pequenina burguesa preocupada com as aparências, que ele está transmitindo, né? O que ele falou aqui atrás. É um ciclo eterno, era um ciclo eterno sem começo nem fim. A filhinha nossa é mais uma pequenina burguesa preocupada com as aparências. É o olhar da Lígia sobre a sociedade, né? Mas pode falar, ó, Rodrigo. Se eu fosse falar, ia ficar a madrugada inteira, mas é aquela coisa, sem querer ser bíblico, né? Segundo, não querendo ser bíblico igual um amigo nosso que tem por aí, mas é aquela coisa, é uma interpretação de Adão e Eva, e a árvore e as frutas. Bom, você tem o paraíso, aquela fruta é proibida, comeu daquela fruta, agora já era, lascou É. tudo, acabou o paraíso. O paraíso na interpretação é o seguinte: a partir do momento que você está lá namorando, Bonnie e Clyde, se aventurando, É. maravilha, a gente sem responsabilidade. Aí come da fruta, qual é a fruta? O sexo, né? Faz o sexo, cria uma criança. Aí acabou a festa. Tem que ter responsabilidade, acabou aquele paraíso de festa, de Não, mas continua aventuras. tendo, também tem. Vai com criança acampar, bota no porta-mala, vai todo mundo para o acampamento. A gente viveu acampando, rapaz, vivia uma aventura permanente. Foi 40 anos de aventura, sempre Bonnie e Clyde. Tem que ter. Mas Aqui ele falou. Ah, nem todo mundo tem, nem todo mundo tem essa mentalidade e essa não, realidade. Nem todo mundo não. tem. É porque É para isso que eu você quero ter dizer. o casamento apimentado, você tem que ter ele o tempo todo assim, adrenalina, tá? Senão você vira monotonia. Fernanda vai querer ter mesmo nível de vida que tem agora, como filha, né? Fernanda, minha filha, casada com você, vai querer continuar igual é hoje. Você topa essa parada? Quer ser herdeiro meu? Quer ter minha loja de automóvel, de máquinas agrícolas? Você vai ficar milionário. Carrão, né? A casa é um cartão postal, a filha aprende inglês, francês, alemão, e você vive naquela redoma ali e tal. É um problema, né? É igual nos tempos medievais, aquele pessoal da nobreza tem um filho, nossa, que nobre, não sei o quê. Pouco tempo a criança passa com a mãe. A criança tá naqueles
banquetes suntuosos, na hierarquia da galera medieval, não sei o quê, enquanto a criança está sendo cuidada pelas mães de leite. Como é que mãe de leite, que chama, né? Ama, né? Ama de leite. Ama de leite, É. que além de amamentar, ainda cuida enquanto a mãe ainda está na festa. Mas hoje em dia não é assim, né? Mas acontece assim também, Rodrigo. A vida de cada um, né, bicho? A vida é sua, o que você fez dela você é proprietário da sua vida, né? Você é o dono desse território chamado vida, é seu e te pertence. O que você vai fazer com essa sua Você vida pega a folha inteira? é uma questão que você precisa refletir muito bem, né? E depois você não vai contar nenhum analista para analisar a sua vida se você não conduziu ela como devia ter conduzido, para não ter de quem reclamar, né? É uma questão séria isso aí, né? Então, eu já tinha dito, a muito gente sério não mesmo. vai entrar hoje no outro conto. Vamos ver se a Maria quer escrever alguma coisa, né? O Marcos, louco por literatura, o Rafael, a Tânia, né? Se quiser pronunciar, Vera, algum comentário. Vamos dar para o caminho para o final, né? Encaminhar para o encerramento. Parece simples a gente falando assim, né? Tornar-se grande autor, igual é a Lígia, parece simples, né? Que ela simplificou bastante. O conto é lindo, né? O conto mostra um casal massacrado, né? Rico, né? E miserável. É bom. Eu não consegui acompanhar direito os últimos estudos, mas eu não sei porque hoje eu tô com energia, tô bom aqui, e é um texto bem simples de se entender, e é bem humano, né? É, Aí a gente filtra mais fácil e se identifica com coisas que você vê. Por exemplo, como eu disse, eu vejo o tempo todo. é. Porque a Lígia Freud, ela não escreve tipo Edgar Allan Poe, ou assim, aquelas aventuras americanas de corrida de carro, que tira assim um monte de tiro, que mata de... Parece herói demais, assim. A Lígia conta o cotidiano, a vida íntima do casal aqui, nesse caso, né? Em outros casos, outras coisas. Ela faz um conto justamente, estou dizendo isso, né? Ela escreve como se fosse o Freud narrando psicanaliticamente. À medida que ela vai escrevendo analiticamente. É uma reflexão dos personagens sobre a vida que foi levando e responsabilidade por essa vida, porque aqui, ela não acusa ninguém, a Lígia. Ela não acusa ninguém. Não tem machismo, feminismo, não tem pobre rico, não. Ela mostra um casal de rico como se fosse dois miseráveis moradores de rua. Tá? A vida é um cartão postal, engessou o dinheiro, né? Os dois estão bem de vida, mas assim, em termos de amor e de alegria de viver, é tudo aquela coisa morta, né? Como a Lígia mostra a realidade ali como ela é, nesse casal aqui, né? Em outros casais ela mostra outras coisas. Então, quando você Pois fala é, assim, escrever analiticamente, é escrever com uma reflexão dessa maneira, né? Não tem acusação, não tem preto, pobre, rico, ela nunca entra com esses elementos assim sociais. É a existência mesma. A escolha que você fez, você eu, está eu, vivendo. eu tinha perguntando, eu havia perguntado quem era o escritor. Aí eu me pergunto de novo, sem querer abusar, sem ser da sua grande sabedoria, de que ano é esse texto? Esse é de Porque, para mim, é como se 1958. fosse de ontem. É como se fosse de hoje, é bem 58? contemporâneo, é de 58, mas é bem contemporâneo. Em 58, James Dean, aquele pessoal lá, John Lennon, estava vivendo essa angústia, né? Era a época que os Pois é, Beatles e estavam daí abrindo. estamos em pleno 2024 e tá a mesma coisa, não muda Mesma nada. coisa, não mudou nada. Concordo plenamente. A angústia humana acompanha o ser humano a vida inteira, né? Mas esse conto, assim, ele tá bem real, assim, não tem herói, não tem carro correndo, alta velocidade, não tem, assim, aquelas aventuras malucas. É um cotidiano banal. É o homem indo analista mesmo, falar a sua vida, através da Lígia, né?
58, o Pelé estava ganhando a Copa do Mundo. Isso mesmo. Bom, então vou preparar aqui para encerrar a gravação. E a gente combina de ver na quinta-feira que vem o outro conto, né? Eu estou trazendo muita novidade sobre a Lígia, tá? Como eu trabalhei com psicanálise assim, no consultório durante 15 anos, tá? Essa experiência de escutar doente ajuda muito a ler esses contos da Lígia. Aqui é como se fosse duas pessoas indo ao analista conversar com a Lígia. Ela expõe um caso clínico aqui de um casal, mostrando um e outro. Um brevezinho, né? Então ajuda muito a gente a compreender a subjetividade, sair um pouco. É o dia que a Delmo nasceu, né? Em 58, é. Vai completar 66 anos, isso. Isso aí. A Vera saiu, né? Loucos por Literatura, vou agradecer a presença, tá? Encerrar aqui a Eu vou gravação, dizer né? o bom e velho boa noite e pedir perdão porque eu tô muito enrolado esses dias, não tô conseguindo participar. É. Inclusive hoje quase que cheguei pela metade, né? Não, cheguei na metade. Você não Enfim, deve deixar de vir, não. Sensei, Mesmo que você chegue atrasado, você pode vir, que você sempre ajuda, assim, tem umas questões que entra já acompanhando o texto. Você está indo bem, Rodrigo. Parabéns. não, obrigado. Obrigado pela sua Não, participação. eu que agradeço. E esse em específico, eu queria, porque eu também não estava dando conta. Lembra que eu ficava cobrando, Sensei, cadê, como é que tá no YouTube lá? Tá enviando pro YouTube. Esse, se enviar, manda um link para mim em específico, Tá, que esse eu queria mostrar para muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente conversou hoje, eu acho. tranquilo. Mando sim, mando o Bom, link para enfim, você. Também foi boa noite, rápido, né? gente. Uma hora e meia. Boa noite. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Tânia, tem algum comentário? Tá indo bem aí? O som? Tá tudo indo bem, professor. Obrigado. Tânia Calheiros, obrigado por ter vindo. Se você quiser continuar, domingo a gente manda convite de novo, né? Obrigado, Marcos. Obrigado, Louco por Literatura. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa noite.